Você provavelmente financiou o maior império de proteína do planeta sem perceber. Imagine que você está caminhando pelo corredor iluminado de um supermercado em Londres, Tóquio ou Nova York. Você estende a mão para pegar um pacote de carne moída, um bife wagyu perfeitamente marmorizado, ou talvez um par de sapatos de couro italiano em uma vitrine na Quinta Avenida. Para você, é apenas uma transação cotidiana, um impulso de consumo. Mas para os servidores de dados de uma holding em São Paulo, essa compra é um pulso elétrico em um sistema nervoso que se estende por 5 continentes. Você não sabe, mas acabou de alimentar o maior leviatã de proteína do planeta. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da JIF Investimentos. O nome soa deliberadamente burocrático, como um fundo de hedge cinzento ou uma corretora de seguros genérica. Mas sob esse guarda-chuva reside a JBS. Ela não é apenas uma empresa, é um fenômeno geopolítico. Ela processa mais carne do que qualquer outra entidade na história da humanidade. Para entender como 2 irmãos saíram de um açougue poeirento no interior de Goiás para ditar o preço das commodities em Chicago, precisamos olhar além do balcão. Precisamos olhar para a arquitetura do poder. Anápolis, Goiás, 1953. José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, funda a Casa de Carnes Mineira. Naquela época, o Brasil vivia o sonho de Juscelino Kubitschek, construir Brasília, uma capital no meio do nada. Zé Mineiro viu o que ninguém viu. Aqueles milhares de operários precisavam de proteína para erguer o concreto. Ele começou abatendo 5 cabeças de gado por dia. Era um negócio de suor, poeira e facas afiadas. Mas a verdadeira história não começa com o gado. Começa com a descoberta de que a carne é, acima de tudo, logística e política. Você precisa entender que, no mundo das commodities, o tamanho não é apenas uma vantagem competitiva, é uma arma de destruição de rivais. No final dos anos 2000, o governo brasileiro adotou uma política econômica ambiciosa e controversa, a estratégia das campeãs nacionais. O plano era simples. O Estado escolheria setores onde o Brasil já tinha vantagem natural e injetaria bilhões para criar gigantes globais. A JBS foi o tubarão escolhido para dominar o aquário global. A transição da JBS de uma empresa regional para uma potência nacional ocorreu sob o comando dos filhos de Zé Mineiro, Joesley e Wesley Batista. Eles não eram apenas açougueiros, eram engenheiros financeiros. Enquanto o pai entendia de corte, os filhos entendiam de fluxo de caixa e arbitragem. Eles perceberam que o lucro não estava na carne em si, mas na escala do abate. No início dos anos 90, a JBS iniciou uma onda de aquisições agressivas dentro do Brasil. Eles compravam frigoríficos quebrados ou ineficientes e aplicavam a doutrina Batista. Radical de custos, centralização de comando e uma obsessão doentia por volume. Se um competidor produzia 1.000 toneladas, a JBS produzia 10.000, reduzindo o custo unitário até que o concorrente não tivesse outra escolha a não ser vender a empresa para eles. Mas o mercado brasileiro era pequeno demais para a ambição dos irmãos. Eles olhavam para o mapa mundi e viam os Estados Unidos, o maior mercado consumidor de carne do mundo. No entanto, havia um problema. Como uma empresa do terceiro mundo poderia comprar os gigantes americanos? A resposta estava no edifício sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Imagine um banco com um cofre maior que o de muitos países europeus, cujo objetivo é financiar o crescimento nacional. Entre 2007 e 2017, o BNDES injetou cerca de 8 bilhões de dólares na JBS,
através da compra de ações e debêntures. Era o combustível de foguete que Joesley precisava. Com o dinheiro do contribuinte brasileiro no bolso, a JBS cruzou o oceano. Em 2007, eles chocaram Wall Street ao comprar a Swift & Company por $1,4 bilhão. A Swift era um ícone americano, uma empresa com mais de um século de história. Da noite para o dia, 2 brasileiros que mal falavam inglês fluente tornaram-se donos da terceira maior processadora de carne dos Estados Unidos. A compra da Swift foi apenas a primeira peça do dominó. A estratégia da JBS era o que os analistas chamam de roll-up. Eles não compravam apenas para operar, compravam para consolidar. Se você controla 20% do mercado, você sugere o preço. Se você controla 50%, você dita as regras do jogo. Em 2008, no auge da crise financeira global, enquanto o mundo entrava em pânico, a JBS ia às compras. Eles adquiriram a Smithfield Beef e a Pilgrim's Pride, uma das maiores produtoras de frango do mundo. Sinta a escala disso. Em menos de 5 anos, uma empresa de Goiás passou a controlar uma parte significativa do que o cidadão americano médio coloca no prato no jantar de ação de graças. Por que isso importa? Porque a proteína é a base da estabilidade social. Um país que não consegue alimentar seu povo é um país à beira da revolução. Ao dominar a cadeia de proteína nos Estados Unidos, Europa e Austrália, a JBS não estava apenas lucrando. Ela estava se tornando uma peça essencial da infraestrutura crítica global. Eles tornaram-se grandes demais para falir. Mas como eles gerenciavam esse império de proporções bíblicas? A resposta está na integração vertical absoluta. A JBS não apenas abate o boi. Através de suas subsidiárias, ela controla a ração, o transporte, as transportadoras de couro, as fábricas de biodiesel feitas de gordura animal e até o banco que financia o produtor rural, o Banco Original. Visualize um ciclo fechado. O produtor pega dinheiro emprestado no banco da JBS para comprar ração da JBS e criar gado que será vendido exclusivamente para o frigorífico da JBS, que transportará a carne em caminhões da JBS para portos onde a JBS tem prioridade de embarque. O lucro nunca sai do sistema. Cada centavo é reciclado para alimentar o crescimento do próximo trimestre. É o capitalismo em sua forma mais pura e alarmante. Toda grande fortuna esconde um delito, ou pelo menos uma série de externalidades brutais. Para manter o preço da carne baixo e as margens altas, a JBS precisava de uma oferta inesgotável de gado barato. E no Brasil, gado barato geralmente significa uma coisa: novas pastagens. A conexão entre a expansão da fronteira agrícola e a ascensão da JBS é um dos temas mais debatidos nos fóruns de sustentabilidade global. A empresa jura que possui sistemas de rastreamento rigorosos. Eles afirmam que não compram de fazendas envolvidas em desmatamento ilegal. Mas o mercado de gado é fluido e obscuro. Existe um fenômeno chamado lavagem de gado. O boi nasce em uma terra desmatada ilegalmente, mas antes de ser vendido para a JBS, ele é transferido para uma fazenda limpa. A burocracia é satisfeita, mas a floresta continua caindo. O custo ambiental é apenas uma face da moeda. A outra é o custo institucional. Como uma empresa cresce tanto, tão rápido, em um ambiente tão burocrático quanto o brasileiro? A JBS tornou-se, segundo registros do TSE, uma das maiores doadoras do sistema político brasileiro. Em 2014, conforme a investigação como a Operação Lava Jato, a empresa doou para candidatos de vários partidos diferentes. Eles não estavam comprando uma ideologia, estavam comprando imunidades e a cooperação de todo o espectro político. Se você financia o governo e a oposição, você nunca perde. Maio de 2017. O Brasil acorda com uma notícia que paralisaria o país. Joesley Batista, o homem que transformou o churrasco em um império global, havia se tornado um delator. Ele entrou no Palácio do Jaburu tarde da noite, com um gravador escondido no bolso para encontrar o então presidente da República. Segundo reportagens publicadas na época por veículos como O Globo, G1 e Folha de São Paulo, as gravações entregues à justiça detalhavam o que os investigadores chamaram de corrupção sistêmica.
O áudio era áspero, mas as palavras eram nítidas. Conversa sobre pagamentos de propina, influência no judiciário e a manutenção de um sistema de corrupção sistêmica que garantia que os interesses da JBS fossem sempre protegidos. Foi o momento em que o império invisível tornou-se visível demais. A bolsa de valores desabou, o dólar disparou. A JBS, que antes era o orgulho nacional, tornou-se o símbolo do que há de mais podre na relação entre o público e o privado. Os irmãos Batista, que antes circulavam por Davos e Nova York, agora usavam tornozeleiras eletrônicas. Mas aqui está o segredo do poder real. A JBS era grande demais para ser destruída pelo sistema legal. Se a empresa parasse de operar, o agronegócio brasileiro, que sustenta o PIB do país, entraria em colapso. Milhares de produtores ficariam sem ter para quem vender. O governo descobriu que havia criado uma anomalia que não podia mais ser domada sem matar o próprio dono. Vemos os navios cargueiros continuando a sair do Porto de Santos, ignorando a crise política em Brasília. A comida não espera pela justiça. A JBS pagou uma multa recorde de 10,3 bilhões de reais, a maior da história mundial em acordos de leniência na época, e continuou operando. Foi um custo de negócio, um imposto sobre a sobrevivência. Enquanto os tribunais brasileiros discutiam a ética dos Batista, a empresa já estava olhando para o próximo horizonte, a China. A urbanização chinesa é o maior evento econômico do século XXI. Milhões de pessoas saindo da pobreza e querendo fazer algo que seus pais não podiam: comer carne todos os dias. A China não tem terra ou água suficiente para sustentar sua própria demanda por proteína. Eles precisam de um fornecedor externo confiável. A JBS posicionou-se como esse fornecedor. Hoje, cerca de 1 em cada 4 bifes importados pela China vem do Brasil. A JBS não é mais apenas uma empresa, ela é o garantidor da paz social em Pequim. Imagine o poder de negociação que isso confere. Quando a China fecha suas fronteiras para a carne brasileira por motivos sanitários, a economia brasileira entra em convulsão. Quando a China reabre, o otimismo volta. A JBS opera no centro desse pêndulo, lucrando com a volatilidade e com a dependência mútua entre a maior potência industrial e o maior produtor agrícola do mundo. Para se distanciar ainda mais dos escândalos tropicais, a JBS iniciou um processo de desnacionalização de sua imagem. Eles moveram o centro de gravidade de suas decisões para os Estados Unidos. Eles buscam a listagem na Bolsa de Nova York, o que lhes daria acesso ao capital mais barato do mundo e os colocariam sob a proteção das leis americanas, dificultando qualquer tentativa de retaliação política no Brasil. A JBS não detém apenas as fábricas, ela detém as patentes, as certificações internacionais de exportação e os canais de distribuição que levam décadas para serem construídos. Uma Brasmit estatal nasceria defasada, lutando contra um Leviatã que já aprendeu a falar a língua de Wall Street e que possui o botão de pânico da economia brasileira em suas mãos. O Brasil não criou apenas uma empresa, ele criou uma dependência mútua, onde o Estado não pode mais competir com a criatura que alimentou. A JBS entendeu que para ser um imperador global, você não pode ter uma pátria, você deve ser uma rede. Uma rede de frigoríficos, portos, bancos e laboratórios que operam acima das bandeiras nacionais. O bife que você comeu hoje não tem nacionalidade, ele tem uma marca invisível. Quando você olha para um boi, você vê comida. Quando a JBS olha para um boi, ela vê uma biblioteca de matérias-primas. O lucro real de um império não está no que todo mundo vê, mas no que todo mundo joga fora. É aqui que entra a divisão JBS Couros, a maior processadora de couro do planeta. Você pode estar sentado sobre o império deles agora mesmo, no banco de couro do seu carro alemão ou no sofá de uma grife italiana, sem nunca ter visto o logotipo da empresa. O couro é a joia da coroa da eficiência.
Enquanto os concorrentes lutam para descartar as peles, a JBS transformou o couro em uma commodity financeira de alto valor agregado. Eles possuem unidades de curtimento que pegam a pele bruta no interior do Brasil e a transformam em superfícies de toque aveludado para as maiores marcas de luxo da Europa. É a transformação do rústico em sofisticado, do sangue em elegância. Mas não para por aí. Sinta o cheiro do seu sabonete matinal. Sinta a textura da gelatina na sua sobremesa ou a cápsula que envolve o seu remédio. A Van Couros e a Geonex, braços do grupo, dominam o mercado de colágeno e gelatina. Eles extraem valor até da medula óssea. A JBS é, em essência, uma empresa de extração total. Eles provaram que, se você controlar o animal, você controla as indústrias farmacêutica, cosmética e de moda. A JBS não desperdiça nada, porque o desperdício é um pecado contra o capital. Em um mundo de recursos escassos, quem aproveita 100% da matéria-prima tem uma margem que nenhum competidor consegue alcançar. Essa eficiência cria um fosso econômico. Se a JBS ganha 50 centavos a mais por animal vendendo o chifre e os cascos para a indústria de botões e adubos, e ela abate dezenas de milhões de cabeças, estamos falando de uma vantagem competitiva de centenas de milhões de dólares que os frigoríficos locais simplesmente não conseguem replicar. Eles não estão apenas no negócio da carne, eles estão no negócio da biotransformação. Como você governa um império que nunca dorme? A resposta está em uma torre de controle em São Paulo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Milhares de telas monitoram em tempo real o preço do milho em Chicago, a umidade do solo no Mato Grosso e o tempo de espera dos navios no porto de Roterdã. A JBS é uma empresa de tecnologia que, por acaso, vende proteína. A logística é o sistema circulatório do Leviatã. São mais de 10 mil caminhões próprios e terceirizados rodando 24 horas por dia. O algoritmo decide qual boi deve ir para qual frigorífico com base na demanda imediata de um cliente em Dubai. Se um restaurante em Paris pede um corte específico, o sistema rastreia o lote exato que atende àquelas especificações e otimiza a rota para que o produto chegue com o frescor máximo e o custo mínimo de diesel. Eles transformaram a biologia, algo inerentemente variável e imprevisível, em um processo industrial padronizado. O boi tornou-se uma unidade de código. E há o banco original e o PicPay. Por que uma empresa de carne compraria um banco e uma carteira digital? Para controlar o fluxo do dinheiro do produtor. Quando o fazendeiro recebe pela venda do gado no PicPay, ele tende a usar esse crédito para comprar insumos dentro do ecossistema do grupo. A JBS criou sua própria moeda digital interna, um sistema financeiro fechado, onde eles são o banco central, o credor e o comprador final. Você percebe a profundidade da armadilha? O produtor rural está preso em uma teia onde a JBS fornece o crédito para ele crescer e, ao mesmo tempo, é a única que tem escala para comprar o que ele produz. É o retorno do sistema de barracão das antigas plantações de borracha, mas atualizado com algoritmos de última geração e interfaces de usuário amigáveis. A carne sem boi. O hack biológico. O Império sabe que o modelo atual tem um inimigo invencível: o tempo e o clima. A criação de gado tradicional gasta muita água, muita terra e é lenta. Para os Batista, o boi é uma máquina de conversão de proteína ineficiente. Então, eles decidiram hackear a própria biologia. Entramos nos laboratórios da Biotech Foods, na Espanha, adquirida pela JBS. Aqui, a atmosfera muda. Saímos do barulho dos abatedouros para o silêncio estéril das incubadoras. Cientistas de jaleco branco cultivam células musculares em tanques de aço inoxidável. Isso não é carne vegetal, é carne real, mas crescida fora de um ser vivo. O plano é audacioso: tornar o animal obsoleto. Se eles conseguirem produzir um bife em um reator em 14 dias, sem precisar de hectares de pasto, sem emitir metano e sem os riscos sanitários do abate, eles vencerão a guerra do século XXI. A JBS está investindo 100 milhões de dólares na primeira planta de carne cultivada em escala industrial no Brasil. O brilho do aço, o som rítmico dos bioreatores, o líquido rosado nutritivo onde as células flutuam.
é a desmaterialização da agricultura. Para a JBS, isso não é sobre salvar o planeta, é sobre controle de propriedade intelectual. No futuro, você não comprará carne de um fazendeiro, você pagará royalties por uma patente celular que pertence a eles. Eles estão diversificando para sobreviver a qualquer cenário. Se o mundo se tornar vegano, eles têm a linha incrível. Se o mundo exigir sustentabilidade, eles têm a carne cultivada. Se o mundo continuar querendo o churrasco tradicional, eles têm os maiores pastos da terra. Eles não apostam no vencedor, eles são o cassino. Por que a JBS quer tanto ser listada na Bolsa de Nova York? Não é apenas por dinheiro, eles já têm bilhões. É por imunidade. Ser uma empresa listada na NYSE significa que eles passam a ser protegidos pela jurisdição americana e pelos maiores fundos de investimento do mundo. Se o BlackRock e o Vanguard forem sócios da JBS, qualquer político brasileiro que tentar mexer com eles estará mexendo com o mercado financeiro global. A listagem no ZO é a lavagem final da imagem corporativa. É a transição definitiva de empresa brasileira envolvida em escândalos para multinacional global de segurança alimentar. Eles estão buscando o selo de aprovação do capitalismo ocidental para garantir que o império sobreviva às gerações de herdeiros. Mas a resistência é feroz. Grupos ambientalistas e senadores americanos tentam bloquear a listagem, alegando que a JBS traz consigo o vírus da corrupção e o rastro do desmatamento. É uma batalha épica entre o poder do capital e a pressão da opinião pública. Quem vencerá? A história nos diz que, quando a fome aperta e os lucros são altos, o Wall Street costuma abrir as portas. Eles não são mais os meninos que entregavam carne em Brasília. Eles são os arquitetos de uma nova ordem mundial, onde a comida é o novo petróleo. E como o petróleo, quem controla a torneira, controla a economia. No fim das contas, a história da JBS não é apenas sobre carne, política ou dinheiro. Os irmãos Batista não criaram as regras do jogo, eles apenas as jogaram melhor do que qualquer outra pessoa no planeta. Eles entenderam que, em um mundo globalizado, a distância mais curta entre dois pontos é uma linha traçada com capital e influência. O Brasil, o açougue do mundo, é hoje um país refém do seu próprio sucesso. Exportamos o nosso solo, a nossa água e o nosso futuro em forma de proteína congelada para alimentar nações que não querem sujar as próprias mãos. A JBS é apenas o arquiteto que construiu a ponte para que esse fluxo nunca pare. Você pode escolher olhar para o outro lado, pode acreditar que o selo de sustentabilidade na embalagem resolve o dilema, mas a verdade é mais complexa. O império invisível está integrado na própria fundação da economia moderna. Se a JBS caísse amanhã, o choque não seria apenas financeiro, seria biológico. Prateleiras ficariam vazias, preços disparariam e a estabilidade social de países inteiros seria testada. Esse é o verdadeiro poder, ser tão essencial que a sua destruição é impensável. O legado de Zé Mineiro, que começou com 5 bois em Goiás, agora é um legado de dados, biotecnologia e influência geopolítica. Eles provaram que o poder real não vem do voto, mas do controle do que é vital. E nada é mais vital do que o que você coloca no seu prato. A geopolítica da fome e o destino final. Estamos chegando ao final da nossa jornada investigativa. Olhe novamente para o mapa do mundo. As linhas de influência da JBS agora se sobrepõem às rotas das sedas chinesas e aos corredores logísticos americanos. O que começamos chamando de açougue do mundo revelou-se um ministério global invisível de suprimentos. O Brasil tornou-se dependente da JBS tanto quanto a JBS depende do Brasil. É um casamento por conveniência, onde o divórcio significaria a ruína econômica para ambos. O país fornece o sol, a água e a terra. A JBS fornece a inteligência, o capital e o acesso aos mercados que o Brasil sozinho não saberia conquistar. A lição da JBS é que no capitalismo moderno, a soberania não pertence mais aos países, mas às cadeias de suprimentos. Se a JBS decidir mover seu centro de operações para Londres ou Delaware, o Brasil perde seu maior exportador, mas a JBS continua alimentando o mundo.
Eles venceram o jogo. Eles sobreviveram a prisões, delações, boicotes e pandemias. Eles saíram de cada crise maiores, mais ricos e mais tecnológicos. O Império Invisível está consolidado. A próxima vez que você comer um hambúrguer, lembre-se, há uma chance estatística de que você esteja enviando um pequeno sinal de sucesso para um computador em São Paulo. A JBS é o espelho do nosso tempo. Eficiente, brutal, tecnológica e onipresente. Eles entenderam a regra de ouro. Em um planeta com 8 bilhões de pessoas, a moralidade é subjetiva, mas a fome é universal. O segredo do Império não é o que eles vendem, mas o que eles sabem sobre nós. E o que eles sabem é que não importa o que aconteça, o mundo sempre terá fome. A grande questão que resta não é se a JBS continuará a crescer, mas a partir de agora, toda vez que você entrar em um supermercado, você saberá que há um fio invisível ligando o seu consumo ao centro do poder em São Paulo. Se este mergulho nos bastidores do poder econômico mudou a forma como você enxerga o mundo ao seu redor, o nosso objetivo foi alcançado. Histórias como esta, que conectam os pontos entre o seu bolso e a geopolítica global, raramente são contadas com a profundidade que merecem. A pergunta que fica para você é: você acredita que é possível existir uma gigante global de commodities que seja ética? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer entender as próximas peças desse tabuleiro global, inscreva-se e ative as notificações. No próximo documentário, vamos investigar como outra gigante silenciosa está dominando os recursos naturais que você usa todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.